No capítulo 7, dando continuidade, na página 147, nós vamos dar início ao estudo das posições relativas entre duas retas. Primeiro, duas retas podem ser paralelas ou concorrentes. Para que duas retas sejam paralelas, é preciso que os coeficientes angulares sejam iguais. E nós podemos representar R paralelo a S, duas barras. Mas as retas paralelas podem ser distintas ou coincidentes. Para que elas sejam paralelas coincidentes, primeiro, a condição de ser paralelo é o coeficiente angular igual. E os coeficientes angulares iguais. E os coeficientes lineares iguais também significa que elas são paralelas coincidentes. Para elas serem paralelas distintas, primeiro, paralelas, coeficientes angulares iguais. E para elas serem distintas, os coeficientes lineares têm que ser diferentes, ou seja, precisam tocar em lugares diferentes no eixo Y. Observe então os gráficos. Nesse primeiro gráfico, nós temos que a reta R, que é esta azul, passa no mesmo local que a reta S, ou seja, como se fosse uma sobreposta à outra. Então, elas são como se fosse a mesma reta, são retas semelhantes, que podem ter equações onde a gente possa simplificar e resultar também na outra. Neste gráfico, nós temos as retas se posicionando em lugares diferentes. Então, nós temos este corte no eixo Y, e nessa daqui, se nós prolongarmos até abaixo, ela vai tocar em outro ponto no eixo Y, significando que os coeficientes lineares são em locais diferentes. E aqui, elas têm o mesmo coeficiente linear. Então, aqui elas são paralelas coincidentes, coincidem uma com a outra, e nestas são paralelas, mas são distintas. Nas duas, os coeficientes angulares são iguais, já que elas têm a mesma inclinação. Essa tem a mesma inclinação dessa, essa tem a mesma inclinação dessa. Nós podemos ver outros tipos de formas de retas paralelas. Então, essas duas retas verticais também são paralelas. O coeficiente angular desta não existe e o coeficiente angular desta também não existe. Então, elas são iguais. Elas são paralelas. Já essa daqui, nós temos uma em cima da outra. Então, nós temos que o coeficiente angular delas também não existem. E essa reta é como se fosse a mesma reta S. Portanto, paralelas, coincidentes. E a primeira são paralelas, mas são distintas. E quando é que duas retas são concorrentes? Quando os coeficientes angulares forem diferentes. Pode ser que os coeficientes lineares sejam iguais, como é o caso, por exemplo, destas duas retas, que se cruzam aqui, tem um ponto de interseção no mesmo corte do eixo Y. Então, neste caso, os coeficientes lineares são iguais, porém, os coeficientes angulares são diferentes, porque esta é uma inclinação positiva e esta é uma inclinação negativa. Se ocorrer este caso, este coeficiente angular existe e este coeficiente não existe.
Então, significa que eles também são diferentes. Logo, elas são retas concorrentes. Tem um ponto comum entre as duas retas. O exercício resolvido da página 149, que é a questão 7, pede para você determinar a equação reduzida da reta R, que passa pelo ponto P, 3 e menos 2, e é paralela à reta, esta reta aí. Pessoal, então ele está querendo aí, a questão pede que você determine a equação de uma reta que passa pelo ponto 3 e menos 2 e que é paralela a esta reta S. Então, nós precisamos construir uma reta aqui, certo? Perceber que nós vamos ter que encontrar uma reta que passa pelo ponto P, que é paralela a esta reta, e ele quer a equação desta reta R. Nós já sabemos que para determinar a equação de uma reta é necessário o coeficiente angular e um ponto que passa na reta. Então, o ponto que passa nesta reta nós já sabemos, que é 3 menos 2, só falta o coeficiente angular. Ora, mas observe, se duas retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular, então eu calculo o coeficiente angular desta reta e utilizo para encontrar a equação desta reta, já que os coeficientes angulares são iguais. Retiro os pontos desta reta S, 1 e 2, 4 e 0, e calculo o coeficiente angular desses dois pontos. Então, o coeficiente angular, y menos y, x menos x. Que dá 2 sobre menos 3, que é a mesma coisa de menos 2/3. Então, agora observe que nós já podemos encontrar a equação da reta que passa pelo ponto P e é paralela à reta S, já que nós já temos o coeficiente angular desta reta também, porque é igual a este. Então, agora nós podemos utilizar a equação fundamental para encontrar a equação da reta R, que passa pelo ponto P. Substituindo os valores do ponto P, nós temos y menos o y do ponto, que é menos 2, então vai ficar menos com menos, que vai dar mais, que é igual a m, que é menos 2/3, que multiplica x, menos o x do ponto, que é 3. Agora é só desenvolver. Desenvolvendo a equação, nós fazemos a distributividade do menos 2/3 com o x e com o menos 3. Menos 2/3 de x, menos com menos, que dá mais 6 sobre 3, que dividindo aqui dá 2. Temos dois termos iguais em ambos os membros, um de um lado, outro do outro lado, com o mesmo sinal, então eles podem se cancelar. Nós temos a equação y igual a menos 2/3 de x, que é a equação da reta R. Como a parte do coeficiente linear está zerada, então significa que a reta R vai passar pela origem. E como o coeficiente angular deu negativo, então vai ser uma reta decrescente. Perceba que ela é uma reta decrescente, porque o coeficiente angular foi menos 2/3, e ela passa pela origem, porque faltava lá o coeficiente linear. E ela passa aqui pelo ponto P, 3 e menos 2. No exercício resolvido 8, pede para você determinar a equação da reta R, que passa pelo ponto menos 5 e 1
e é paralela à reta S, onde essa reta S tem a equação 6x mais 3y menos 1 igual a zero. Para encontrar a equação de qualquer reta, nós precisamos do coeficiente angular e do ponto. Então, nós já vamos ter aqui o ponto que a questão deu, que é menos 5 e 1. Mas e o coeficiente angular? Bom, o coeficiente angular nós vamos encontrar a partir da reta S, que vai ser igual ao da reta R, já que são paralelas. Então, a gente usa o coeficiente angular da S para que nós possamos ter essas duas coisas. Então, a reta S é só a gente reduzir esta equação para encontrar o coeficiente angular. Isolando o valor do y, agora dividimos menos 6 por 3, que dá menos 2. E aqui nós encontramos o coeficiente angular da reta S. E desta forma também encontramos o da reta R, porque são iguais, já que elas são paralelas. Nós queríamos descobrir o coeficiente angular e nós já descobrimos que é menos 2. Agora, vamos encontrar a equação da reta R usando o ponto e o coeficiente angular na equação fundamental da reta. Substituindo os valores do ponto e do coeficiente angular, nós temos y menos o y do ponto, que é 1, que é igual a m, que é menos 2, que multiplica x menos o x do ponto, que era menos 5. Então, menos da fórmula com menos do ponto fica mais 5. Faz a distributividade e nós vamos ter y menos 1, que é igual a menos 2x menos 10, porque menos com mais fica menos e aqui é uma multiplicação. Se nós quisermos a equação reduzida, é só levar o menos 1 para depois da igualdade, significando que nós adicionamos o mais 1 antes e depois da igualdade. Então, nós vamos chegar nesta equação e aí nós podemos finalizar na reduzida. Só que se nós não quisermos na reduzida, nós podemos passar para a geral. Podemos levar o menos 2x e o menos 9 para antes da igualdade. E aí nós temos aqui o formato da equação geral da reta. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode